São Paulo não dorme. Enquanto você assiste a este vídeo, milhões de pessoas estão acordadas. Hospitais funcionando, ônibus cruzando avenidas, luzes acesas em prédios que parecem tocar o céu. A maior cidade do Brasil, o centro financeiro do país, o motor econômico da América do Sul. Mas toda máquina tem um ponto fraco. E se por trás dos arranha-céus e das avenidas congestionadas existirem fragilidades invisíveis? Hoje você vai descobrir 10 fatos misteriosos sobre o possível fim de São Paulo. Alguns são científicos, outros são estruturais, e alguns são humanos. Respire fundo. 1. A cidade construída sobre água escondida. Pouca gente percebe. São Paulo foi erguida sobre rios soterrados, centenas deles. Córregos foram canalizados, enterrados e esquecidos sob asfalto e concreto. O mais conhecido é o rio Tietê, mas ele é apenas um dos muitos. Quando chove forte, a cidade parece lembrar que a água ainda está ali. Enchentes engolem carros, túneis viram piscinas. Avenidas se tornam rios improvisados. Especialistas alertam: com as mudanças climáticas, eventos extremos podem se intensificar. E se um dia a água simplesmente decidir voltar? 2. A crise da água que quase parou tudo. Em 2014, São Paulo viveu um alerta silencioso. O sistema Cantareira chegou ao limite. Foi necessário usar o chamado volume morto, uma reserva que nunca deveria ser usada. Milhões de pessoas reduziram consumo. Empresas temeram parar. Se a seca tivesse durado mais alguns meses, hospitais poderiam sofrer, indústrias parariam, o abastecimento colapsaria. Uma metrópole desse tamanho sobrevive poucos dias sem água. 3. O dia em que a luz se apaga. Imagine São Paulo no escuro, sem semáforos, sem metrô, sem internet, sem elevadores. Em 2009, um grande apagão atingiu vários estados. Mas foi temporário. Agora imagine dias, ou semanas. Um evento solar extremo poderia afetar redes elétricas no mundo inteiro. Sem energia, bombas de água não funcionam. Hospitais entram em modo de emergência, o caos começa silencioso. Depois, ele cresce. 4. O peso de uma megacidade, milhões de toneladas de concreto. Arranha-céus gigantes, metrô subterrâneo. Algumas áreas da cidade apresentam sinais de subsidência. O solo afunda lentamente. Exploração de água subterrânea. Pressão estrutural. Com o tempo, fissuras aparecem. E se partes da cidade começarem a ceder? Não seria de uma vez, seria gradual. E perigoso. 5. O terremoto que ninguém espera. O Brasil não é conhecido por grandes terremotos, mas já houve tremores sentidos em São Paulo. Pequenos, quase ignorados. A cidade não foi planejada para grandes abalos sísmicos. Se um evento raro, porém forte, ocorresse, prédios antigos poderiam sofrer danos severos. Túneis e pontes seriam testados ao limite. E o pânico poderia causar mais estragos que o próprio tremor. 72 horas para o caos. São Paulo não produz sua própria comida em larga escala. Ela depende de caminhões. Todos os dias. Rodovias abastecem supermercados constantemente, em caso de bloqueios, greves ou crise de combustível. Estoque acaba rápido. Especialistas afirmam que grandes cidades têm autonomia alimentar de apenas 2 a 3 dias. Depois disso, prateleiras vazias, tensão social, disputas. 7. O clima imprevisível, tempestades mais fortes, ondas de calor recordes, chuvas concentradas em poucas horas. A impermeabilização do solo impede absorção natural. Água não tem para onde ir. Ela sobe. Garagens alagam. Hospitais ficam isolados. E cada evento extremo pressiona mais a infraestrutura. 8. O coração financeiro do Brasil. São Paulo abriga a B3, o centro financeiro do país. Se um colapso econômico severo ocorrer, empresas fecham, empregos desaparecem, crédito evapora,
Uma cidade que gira em torno do dinheiro pode parar quando ele some. 9. Superpopulação e sistemas no limite. Transporte lotado. Hospitais cheios. Trânsito constante. São Paulo opera perto do limite todos os dias, em situação normal. Agora imagine uma crise real. Evacuar milhões seria praticamente impossível. A densidade populacional se torna um risco. 10. O maior risco. O fator humano. O medo se espalha rápido. Redes sociais amplificam rumores. Pânico gera decisões impulsivas. Em uma megacidade, o comportamento coletivo define o destino. O colapso pode começar antes mesmo do desastre físico, porque quando a confiança desaparece, a estrutura social começa a ruir. O fim, ou a transformação. São Paulo não está condenada, mas está vulnerável. Como toda grande metrópole, o fim pode não ser destruição total. Pode ser transformação, pode ser crise, pode ser reinvenção. A pergunta não é se a cidade é forte, ela é. A pergunta é: estamos preparados para o inesperado? Porque a cidade que nunca dorme também nunca para de ser testada.